Gente, graça e paz, Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o nosso Segundo às 18 e eu estou passando para refletir com você sobre assuntos de cunho bíblico, teológico e do nosso ambiente cristão. Na semana passada, o Segundo às 18, eu tratei de um assunto muito presente: coronavírus. É o fim? E trabalhei dentro da perspectiva bíblica do princípio de dores. Mencionei, inclusive, e trabalhei tendo como tema central Mateus 20, a parábola da vinha, mostrando para todos vocês que o relógio de Deus está apontando para o tempo do fim. E óbvio que eu li alguns comentários e vi alguns comentários de pessoas dizendo: gente, não é o fim, o pastor Josué não poderia falar disso agora, isso não é hora de causar terror nas pessoas, isso não é hora de provocar medo, é hora de trazer conforto. Não é hora de trazer um falso conforto, é hora de trazer o renovo da esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus. Na verdade, uma igreja que se apavora porque a volta de Jesus está próxima revela uma igreja que não está apta para o céu que lhe foi prometido. E agora eu não estou falando da igreja espiritual, estou falando dos crentes nominais, desse cristianismo fantástico que é meramente ideológico, mas não é prático. Como disse uma certa feita Mahatma Gandhi, no Cristo de vocês eu creio, o cristianismo que vocês pregam é que eu não aceito ou não concordo. Esse cristianismo que tem medo do arrebatamento não é o cristianismo propagado nas Sagradas Escrituras. No entanto, em nenhum momento no Segundo às 18 da semana passada eu disse que era o fim. Presta bem atenção nisto e vou falar com muita convicção. Não, o coronavírus não é o fim. O fim está longe, não é para agora. Se nós analisarmos bem os eventos escatológicos que são maestrados pela palavra profética, nós vamos perceber que nós temos, primeiro, princípios de dores. É possivelmente o que nós estejamos vivendo, princípio de dores. Junto com o princípio de dores, vem os sinais que precedem o arrebatamento da igreja, e eu falei disso no Segundo às 18 passado. Sinais na natureza, sinais morais, sinais sociais, sinais científicos, sinais políticos e sinais espirituais. O mundo se arregimentando e se organizando para uma estrutura específica, preparando-se para o recebimento do anticristo, e a igreja preparando-se para a volta de Jesus Cristo. São sinais da volta do Senhor e ainda não é o fim. Jesus deixou isso muito claro em Mateus capítulo 24. Depois desse princípio de dores que ocorre concomitantemente a estes sinais, porque os sinais são princípios de dores, aí nós temos que pensar dentro da perspectiva das escolas do pensamento teológico no que tange à doutrina das últimas coisas. Eu disse a quem acredite que Jesus Cristo volta e arrebata a igreja antes da grande tribulação. Há quem defenda que a igreja passará pela primeira fase da grande tribulação, de 3 anos e meio proféticos das semanas de Daniel, e a igreja seria arrebatada no intermediário entre o primeiro e o segundo período. E há quem creia e defenda que a igreja passa por toda a grande tribulação
e só depois dela, no juízo das nações, ela seria levada à glória eterna. Há também quem acredite que a igreja ingressa direto no milênio, sem ser arrebatada agora. Bom, se eu parei nos sinais da vinda do Senhor, eu preciso lembrar que depois deles vem o arrebatamento da igreja. Nesse mesmo período acontece a grande tribulação. Não vou defender aqui o pré-tribulacionismo, mid ou pós-tribulacionismo. Eu quero apenas te mostrar que não é o fim. Coronavírus não é o fim. Existe uma sequência de acontecimentos. Sinais da vinda do Senhor, que é o princípio de dores. Em seguida chega o arrebatamento da igreja, ou antes desse arrebatamento, começa a grande tribulação com a apresentação do anticristo ao mundo. E nós precisamos diferenciar a apresentação de manifestação. Primeiro ele será apresentado como líder mundial, depois ele se manifestará como inimigo de Deus e, consequentemente, de tudo que se diz respeito a Deus. A grande tribulação será de um período de aproximadamente 7 anos, divididos em 2 etapas, em 2 fases. A primeira etapa será pacífica. Na segunda etapa, nós teremos a explosão dos grandes sinais do Apocalipse, mas ainda não será o fim. Enquanto a grande tribulação se desenvolve na terra, a igreja arrebatada estará nos céus nas bodas do Cordeiro. Se eu defender o mid-tribulacionismo, eu vou precisar compreender que a igreja será arrebatada no meio desse processo, e então ela vai para as bodas do Cordeiro. Depois da grande tribulação, vem Jesus em glória, pisa no Monte das Oliveiras, porque a este tempo as hordas do anticristo estarão ocupando terras de Israel, juntamente com os reis do Oriente, que não são aliados, são oponentes. Ambos têm os seus interesses na terra da descendência de Abraão. Nações aliadas defendendo Israel estarão também em campo. Será a maior batalha de todos os tempos, conhecida como a Batalha do Armagedon. A essa altura, a batalha chamada de Gog e Magog, da profecia de Ezequiel, possivelmente já terá acontecido, encabeçada pela nação hoje conhecida como Rússia e os seus conglomerados e os seus aliados. Ainda não é o fim, e muito possivelmente a igreja já terá sido arrebatada. Cristo vem, pisa no Monte das Oliveiras, destrói o anticristo, elimina os inimigos de Israel, estabelece o juízo das nações. As nações serão julgadas e ali se implanta o seu governo milenial. Paz e prosperidade, saúde e longevidade são as marcas do reino milenial. E ainda não é o fim. Depois do milênio, 1000 anos de paz, Satanás estará preso. Depois desse período, Jesus sobe com a sua igreja e com todo o seu povo para a Nova Jerusalém. Satanás é solto para enganar as nações por mais um período de tempo, diz a Bíblia. E ainda não é o fim. E só depois desse período de tempo, João diz: eu vi um trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não havia lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e a morte e o mar deram os mortos que nele haviam, e o inferno deu os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado pelas coisas que estão escritas no livro.
aí sim nós veremos que ainda não é o fim, porque agora seremos ingressados no chamado estado eterno, quando os que ressuscitaram com Cristo ressuscitam para a salvação e alegria eterna, e os que morreram sem Cristo ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Iniciou-se o estado da eternidade, não é o fim. Então, ainda que nós estejamos apavorados com o fenômeno do coronavírus, dessa pandemia, tenha calma, não é o fim, é só o princípio de dores. Mas eu preciso concluir esse 2:18 te lembrando, Jesus vem, e vem a qualquer momento, e isso não será determinado pelo coronavírus ou por sinais isolados, mas um conjunto de operações do Espírito Santo revelando à igreja que este é o tempo de estarmos prontos, porque ele pode vir a qualquer hora. Deus te abençoe, forte abraço, este é o nosso 2:18, fica com Deus.